Povo. Em cima da notícia. 11h15. Na Boca do Povo, aqui pela Rádio Itaberá, Bandeirantes de Blumenau, vai falar agora sobre AVC. Você sabia que aumenta o número de casos de AVC durante o inverno? É sobre isso que eu converso com a neurocirurgiã Daniele de Lara, que está aqui com a gente. Doutora, muito obrigado pela participação da senhora. Seja bem-vinda aqui. Muito obrigada, uma satisfação estar aqui. Um abraço para todos os ouvintes. Doutora, explica pra gente por que no inverno crescem os casos de AVC. O AVC ele tem várias causas, mas no inverno nós ganhamos mais uma, que é o frio, né? Em situações de frio, nós naturalmente ficamos com a pressão um pouquinho mais alta para que a nossa circulação dos órgãos principais, o cérebro, o coração, os órgãos internos, possa continuar de forma adequada. E a pressão alta é um fator de risco para o AVC. Além disso, em situações de inverno, que o clima está úmido, como acontece aqui frequentemente, as pessoas tendem a ficar mais desidratadas e a população que é mais sensível a isso são os idosos, que já não gostam muito de tomar água durante o ano todo, que dirá no inverno, e a desidratação facilita a formação de coágulos e um coágulo desse pode ir para o cérebro e causar um AVC. Então, no inverno, a gente tem que tomar esses cuidados a mais aí de se manter hidratados, proteger das baixas temperaturas, porque aumentam o risco, sim, de um AVC. Olha, a gente não percebe essas coisas, né? Quem está mais sujeito a ter um AVC? Isso é importante. O AVC ele entra na categoria das doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, né? E os fatores de risco dessas doenças são principalmente a obesidade, pressão alta, o diabetes, o tabagismo, a idade acima de 60 anos. Então, a população idosa, com pressão alta e com diabetes e com obesidade, sedentária. Essas pessoas que têm uma ou mais dessas características estão mais propensas a ter um AVC e tem que se cuidar ainda mais. Sempre estar atento. E como é que a gente sabe quais são os sintomas do AVC? Um momento que a gente pode estar propenso a estar passando por uma situação dessa? Sim. O AVC, como diz o nome, né, o AVC é acidente vascular cerebral. Então, é um acidente, é uma coisa súbita. Geralmente, os principais sintomas são a alteração do movimento do rosto, então ficar com a boca torta, isso é bem clássico, acho que quando acontece isso a maioria das pessoas se preocupa bastante. Também alterações da fala, então a pessoa começa subitamente a falar de forma enrolada ou falar coisas que não fazem sentido. Alterações da força, então ficar com a metade, geralmente, do corpo com dificuldade para mexer, o braço e a perna, por exemplo, do lado direito, às vezes só o braço, algumas vezes só a perna. Esses são sintomas mais comuns, mas a gente pode ter também uma tontura súbita, não é aquela pessoa que já tem histórico de labirintite ou que dormiu mal noites consecutivas, não, a pessoa está normal e daqui a pouco tem uma tontura súbita. O Renato Aragão recentemente passou por isso e teve um início de AVC, vou usar essa expressão, e isso ficou muito divulgado, assim, as pessoas começaram a se preocupar, mas basicamente alterações súbitas das funções neurológicas, sejam a fala, a força, sensibilidade e o equilíbrio. Eu posso passar por um princípio de AVC sem nem notar que eu passei por isso? Então, o AVC acontece quando há uma alteração da circulação cerebral. Se isso for muito pequeno, pode, não é comum, tá? Mas também não é raro no consultório o paciente trazer uma ressonância por uma investigação de alguma outra coisa. Caiu em casa, bateu a cabeça. E aí a gente identifica vários pequenos pontos em que a circulação cerebral ali já não existe. E isso é uma coisa bastante séria, porque quando não dá sintomas, as pessoas tendem a manter os hábitos de vida e no dia que dá muito forte, né? Então, se você tem esses fatores de risco que a gente conversou antes, pressão alta, diabetes, está acima do peso, não pratica atividade física, tem que ficar sempre de olho. Quais podem ser as consequências de um AVC, doutora? São tantas, né? A consequência mais temida pelos pacientes, eu diria, a morte. Às vezes escuto no consultório, se eu tiver AVC e morrer, às vezes vou chamar a atenção, assim, porque não está tomando remédio direito, né? Se eu tiver AVC e morrer, já morri. E eu sempre falo, né, brincando, mas é verdade, o problema não é morrer, o problema é você não morrer.
né, e ficar com uma sequela para o resto da vida. Então, imagina, você trabalha, tem a sua rotina, a sua diversão, né, seus filhos, seus netos, e de repente você acorda um dia sem mexer o braço e a perna direita, né? Ou sem conseguir se comunicar, sem conseguir nem entender o que é dito e nem falar, se expressar. Né? Depender de um cuidador, até mesmo para tomar banho, ficar numa cadeira de rodas, não conseguir amarrar o cadarço do sapato porque não tem mais coordenação motora ou equilíbrio. Então, as sequelas elas vão depender da região do cérebro que foi afetada, se foi uma região bem grande, foi uma região menor, né? Mas quando elas acontecem, geralmente ficam em algum grau, e aí essa é a nossa maior preocupação. Então, o ideal é não correr esse risco, né? E sempre ter cuidado. E Sim. Conhecimento acima de tudo. As pessoas que têm conhecimento, parece que elas se previnem mais, né, doutora? Sem dúvida. Como é que se dá o tratamento? Então, a gente tem uma frase muito famosa que fala que tempo é cérebro. É uma tradução do inglês. O que isso quer dizer? Quanto mais precocemente a pessoa que tem um AVC procurar o atendimento e for tratada adequadamente, menor a chance da sequela ser da morte e também da sequela ser muito intensa, né? Então, recentemente teve uma situação que a paciente estava no cabeleireiro e ela estava conversando com o cabeleireiro e no meio do atendimento ela começou a falar e o cabeleireiro percebeu, já chamou a ambulância, o SAMU já referenciou para o hospital referência para isso, que aqui na nossa região é o Hospital Santa Isabel, é referência para neurologia e neurocirurgia, e ela foi prontamente atendida. Então, quanto mais precoce você perceber que o seu familiar está diferente, e uma coisa súbita, não estou falando daquela pessoa que tem dor nas costas, começou com dor para mexer a perna, e daqui a pouco veio dificuldade. Não, estava normal e subitamente teve alteração, menor é a possibilidade, melhor é a possibilidade de um tratamento. Esse tratamento ele vai depender do tipo do AVC. Então, a gente tem basicamente dois tipos. Tem um tipo que é o AVC isquêmico, em que alguma coisa oclui, fecha uma artéria do cérebro e o sangue não chega mais. Pode ser um coágulo, uma placa de colesterol que saiu de alguma veia distante e foi parar dentro do cérebro. Então, um AVC isquêmico. E o outro tipo é o AVC hemorrágico, em que, diferente do primeiro, uma artéria no cérebro se rompe, forma um coágulo e também a circulação do cérebro estará diferente ali. Para cada tipo de AVC, nós temos uma diversidade de tratamentos, desde uma medicação para dissolver esse coágulo, um cateterismo para abrir de volta essa veia que fechou, em alguns casos, uma cirurgia para remover o coágulo que foi formado. Mas o que é unânime em todos esses casos quanto mais precoce o atendimento do especialista, melhor as chances dessa pessoa. Então, é importante vocês saberem, na região em que moram, qual é o hospital que devem levar seu familiar, caso optem por levar de condição própria, né? Se a suspeita é de um AVC. E aqui, então, a orientação é o Santa Isabel como referência. Isso, exato. Agora, a senhora contando essa história desse cabeleireiro, olha como é importante a gente ter o conhecimento. A observação e o conhecimento para poder agir rápido e ter uma solução definitiva. O contrário também existe muito, infelizmente. Às vezes eu recebo assim, a mãe mora sozinha, aí eu conversei com ela por telefone 3 dias atrás, eu percebi que ela estava falando meio enrolado, mas achei que ela estivesse com sono, aí eu liguei, ontem foi corrido, filho, trabalho, eu liguei hoje de novo, estava mais enrolado. Então, o tempo que a gente perdeu, já se estabeleceu uma sequela. Então, a chance de melhorar não é que não possa. Vamos fazer fisioterapia, fonoaudiólogo, aí recurso tem bastante. Mas a chance disso ficar zero é muito menor do que se essa senhora tivesse sido trazida, né? Uma coisa que eu queria também salientar se você tem suspeita de um AVC e o seu familiar, você não mora em Blumenau, não deve normalmente colocar no carro e vir a Blumenau, tá? Procure o seu hospital do seu município, que é mais perto do seu atendimento, e esse hospital fará referência, né? Porque às vezes isso pode piorar ao longo do trajeto, é uma coisa pequena, o cérebro está fechada a circulação, isso foi inchando ali dentro e tem uma intercorrência dentro do veículo. Então, teve uma suspeita, procure o hospital mais próximo à sua casa, o médico lá vai identificar e vai referenciar para o hospital adequado. O número de casos tem crescido, doutora?
nesses últimos tempos? Essa é uma pergunta que a gente escuta bastante. Eu penso que tem crescido sim, mas grande parte disso é decorrente desse conhecimento que a gente está conversando. Então, né? é uma coisa boa. Não é bom. Não é bom? Não é bom no sentido de ver tanto caso, mas é bom que a gente Porque pode as pessoas oferecer estão tratamento. buscando o tratamento. Isso. Então, no que é o bom, né? No idoso, porque a gente percebe que é muito comum. Do que faleceu a sua avó? De velho, né? Ninguém velho, mas aconteceu alguma doença nesse processo, né? Exato. Então, hoje as pessoas têm esse conhecimento, elas procuram, elas não se conformam. O vô ficou sem falar. Não, vamos levar, vamos ver o que está acontecendo, né? Então, a importância do conhecimento. O ruim é que a gente tem visto um aumento dos casos de AVC em jovens. E isso é uma consequência direta. Muito preocupante isso. Muito. Consequência direta da péssima qualidade de vida da nossa geração. Né? Então, nós recebemos no hospital, semana passada, uma mulher com menos de 40 anos que teve um AVC. Né? E quando você vai buscar fatores de risco, uma pessoa que é fumante, pratica atividade física zero, tem aquela barriguinha que todo mundo sabe que faz mal, né? Não por escolha, mas trabalha, estuda, tem filho, não sei o quê, dorme 3 da manhã, acorda às 6 para voltar a trabalhar. Então, nós estamos numa geração em que a qualidade de vida são dois extremos, eu vejo. Tem aqueles pacientes em que largam tudo para correr às 5 horas da manhã, mas a maioria está empurrando com a barriga porque é o que dá. Infelizmente, é o que dá, né? Só que tem aqui outra frase famosa que diz também que quando a gente não cuida da nossa saúde, né, durante a saúde, a doença vai nos cobrar esse tempo. Então, acaba tendo que depois ficar dentro do ambiente hospitalar. Então, justamente agora eu queria falar de prevenção. Como é que a gente pode prevenir? Como é que a gente pode ter comportamentos, né, que evitem a gente passar por uma situação como essa, ou que podem evitar isso. Excelente. Porque no consultório, assim, não é raro os pacientes, eles querem o melhor exame, o remédio mais moderno, né? Mas o sonho de todo mundo é tomar uma pílula milagrosa. Mágica, aí eu fico deitadinho no meu sofá vendo TV e não acontece nada. Mas a prevenção, ela é muito mais barata que isso, é muito mais simples. Ela está justamente no que eu falei, né? Na nossa qualidade de vida. Então, não adianta você ter acesso ao melhor recurso médico e você está acima do peso, não praticar atividade física. Então, como é que a gente vai prevenir? Hábitos de vida saudáveis. Então, cuidar com a alimentação, cuidar com o que você coloca dentro do seu corpo, né? Não canso de enfatizar, apesar de ser óbvio, né? O fumo, gente, o tabagismo é um dos maiores venenos, se não o maior, da nossa sociedade. Né? Junto com a obesidade, é uma das maiores causas de morte no mundo. Né? Excesso de bebida alcoólica, pratica uma atividade física, não precisa ser uma coisa cara, não precisa ser uma academia moderna, faça uma caminhada, mas não é aquela caminhada estressado, correndo para chegar no horário do trabalho. É dedicar um tempo para caminhar, colocar um calçado adequado, observar a rua, respirar direito, né? E ter uma rotina. Como se eu tivesse matriculado 3 vezes por semana no horário X é o meu horário de caminhar. Né? Se você tem pressão alta, cuide. Frequente também, minha pressão só sobe quando eu estou nervoso. Bom, mas então ela sobe. Não precisa tratar, porque você não está livre de estar atravessando a rua, alguém buzinar, levar um susto, subir e ter um AVC ali. Né? Então, se ela sobe, independente do motivo, o cérebro e o coração eles não querem saber. Se subir, está em risco. Né? Diabetes é muito negligenciado pelos pacientes, é comum, faz exame, o açúcar está alto, vamos ver. É porque no dia eu comi, fui numa festa, 6 meses depois no acompanhamento e está alto de novo, e 6 meses depois novamente. Então, cuide dos seus exames, cuide da sua saúde. Você não precisa ter um neurologista ou um neurocirurgião para isso, é o seu clínico geral, o seu geriatra, o seu cardiologista, o médico da sua confiança, mas faça exames regulares. Se tem alguma alteração, observe o que você pode fazer, inicialmente sem medicação, se possível, para melhorar isso. Vou mudar minha alimentação, vou me exercitar um pouquinho mais. Se precisar de medicação, que bom que elas existem, né? As use, tá? Mas essa é a forma da gente prevenir, né? Tem outros fatores, histórico familiar, que a gente nem sempre consegue comandar, mas aquilo que está no nosso poder, ele é maravilhoso, né? Então vamos usar esse poder a favor da saúde. Todas as conquistas começam por uma boa saúde, né, doutora? Verdade. A gente, para conquistar todos os nossos sonhos, temos que ter saúde, né?
Tem que conseguir sair do lugar, né? Isso aí. Doutora Daniele de Lara, neurocirurgiã, muito obrigado pela participação da senhora, pelas orientações, dicas e informações que a senhora passou aqui pra gente. Muito obrigada pelo convite, uma satisfação estar aqui com vocês. Doutora Daniela de Lara falou com a gente hoje sobre o aumento de casos de AVC durante as baixas temperaturas. Sabia? Agora você tem esse conhecimento, então vamos cuidar da saúde.